O Vasco vai voltar a jogar no estádio Mané Garrincha. Mas desta vez, a notícia é boa. Léo Jardim está na lista do técnico Dorival Júnior. Convocação acontece nesta sexta-feira. Renovação do Verratti é um assunto engavetado. Não será discutido nos próximos dias, não. E eu vou te explicar. A MLS, futebol norte-americano, está de olho no Vasco. Muito fácil de entender. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, vou rodar a vinheta e na volta, só da Vasco. Vinheta rodada, tempo que você teve de se inscrever no canal. Meu muito obrigado, deixe o seu like aí. Primeiro assunto, Pablo Verratti. A renovação do contrato do Verratti é um assunto que por hora está na gaveta. E é muito fácil de se entender. O principal da renovação, nós já temos desejo do Vasco e desejo do atleta. Só por aí se consegue sentar na mesa. Inclusive, já se sentaram na mesa. Vamos para os valores? Aí pega, por todos os lados. Primeiro, o Vasco reconhece a valorização do Verratti. O Verratti reconhece que talvez este seja o seu último grande contrato profissional. O dinheiro para o Pablo Verratti, de onde vem? Nem o Vasco, por enquanto, sabe. Por uma questão muito simples, e que o Verratti reconhece também. Não sabemos quais as competições que o Vasco vai disputar no próximo ano. Nem o próprio Verratti sabe quais as competições importantes que ele terá que marcar os gols. Por esse reconhecimento do Vasco e do Verratti, esse assunto, por enquanto, está na gaveta. Porque se o Vasco jogar uma Libertadores da América, é um outro orçamento que o Vasco tem, é um outro time que o Vasco terá que formar. É uma outra grana que o Vasco terá que ter, não só para o Verratti, mas também para contratar outros jogadores. Então a renovação do Verratti esbarra nesse ponto. Não esbarra no ponto de vai renovar ou não. O ponto é por quanto será renovado. Há que se esperar para que o Vasco tenha uma noção do time que ele terá e das competições que ele vai disputar e da arrecadação que ele vai ter. Se o Vasco jogar uma Libertadores da América, a arrecadação não só por conta da competição, mas sim para prospectar patrocinadores. E há um outro detalhe, aonde o Vasco vai jogar? Não terá São Januário. Esta pergunta, aonde o Vasco vai jogar, é muito relacionada a dinheiro que o Vasco irá receber. Bom, uma coisa é a gente falar que o Vasco terá garantia de 3 jogos na Libertadores da América no Maracanã. Você tem a garantia de grandes rendas. E a outra é não ter esses jogos, ou ter esses jogos em outro estádio. Então, Pablo Verratti, assunto encaminhado, mas por enquanto na gaveta, ok? Há que se esperar um pouquinho. Léo Jardim está na lista do técnico Dorival Júnior. A lista ela é extensa, gira em torno de 45 nomes, o Léo Jardim está lá. É bom lembrar, o Léo Jardim já foi convocado pelo técnico Dorival Júnior na primeira convocação para os jogos contra Inglaterra e Espanha, no lugar do Ederson, que foi cortado por contusão. O Léo Jardim não estava na primeira lista com 3 goleiros, mas o quarto foi ele, com o Ederson machucado. Então ele continua na lista e é possível pela fase dele, que ele seja relacionado agora já de cara para os jogos das eliminatórias. Convocação acontece nessa sexta-feira. Seria bacana, bom para o Vasco a presença do Léo Jardim. Bom falar também, tá? O Léo Jardim tem contrato com o Vasco até dezembro
de 25. O Verratti também. A renovação do Léo Jardim é do mesmo patamar do Verratti. Há que se esperar um pouquinho, até para saber se o Léo Jardim é um goleiro de seleção brasileira convocado ou não, porque é um bônus no contrato por conta dessas convocações aí. Então o Léo Jardim também é um assunto de renovação que o Vasco vai precisar esperar e o Léo Jardim sabe disso. Os dois contratos só em dezembro de 25 é que eles vão terminar com o Vasco da Gama. Mané Garrincha, o Vasco voltará a jogar lá, mas agora é uma boa notícia. Por quê? Porque o jogo é contra o São Paulo. Mando de campo do São Paulo. Então aquele incômodo do torcedor vascaíno em sair de São Januário para enfrentar o Palmeiras em um estádio neutro, agora o jogo virou. O Vasco jogaria contra o São Paulo no Morumbi, partida agora será em estádio neutro no Mané Garrincha. Então, uma boa notícia para o Vasco ter que jogar de volta no Mané Garrincha e não no Morumbi diante do São Paulo. Foi o São Paulo quem negociou. Partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Futebol norte-americano de olho no Vasco. Fácil de entender, fácil de se explicar. Já não é de hoje. Tanto é que o Thales Magno foi vendido para MLS. Acabou não emplacando como se esperava, mas outros jogadores sim, estão emplacando demais. Primeiro, Evander, cria do Vasco. O Evander tem 28 jogos na MLS, 15 gols, 18 assistências. É um número altíssimo, altíssimo do Evander. Gabriel Peck tem 33 jogos, são 15 gols, 14 assistências. É um número altíssimo do Gabriel Peck, que hoje, inclusive, é a sensação da MLS. Orelhano, jogador do Vasco, ainda pertence ao Vasco. Já marcou 10 gols nessa temporada nos Estados Unidos. Você sabe quantos gols o Orelhano tinha em toda a carreira dele? 12. Em toda a carreira, 12. Só nessa temporada nos Estados Unidos tem 10. Há um recorte que precisa ser feito. A fragilidade da MLS. Tudo isso acaba potencializando alguns jogadores. Mas não importa. Estão dando conta do recado e performando nessa liga que tem o Messi e tem também o Luizito Soares. A partir do meio-dia, a Hora do Vasco aqui no meu canal do YouTube, ao vivo, para que a gente possa interagir melhor. Tô te esperando.